Hoje eu vou fazer uma revisão dos conteúdos que a gente trabalhou nesse semestre. Essa apresentação aqui você vai encontrar assuntos de DHCP, o servidor web e um pouco do servidor proxy. Não vou tratar questões iniciais do servidor Linux, como os comandos ls, cd, mkd, coisa que a gente fez em sala de aula. Nem partições, essas partições de diretórios que você deve ter conhecimento. A gente trabalhou isso em sala e também passamos vídeos e materiais para você em casa trabalhar esses assuntos. Eu espero que você esteja saudável, não só você, como sua família também, e que você tenha utilizado esse tempo em casa para estudar essa disciplina também. Servidor DHCP. A gente já sabe algumas coisas do protocolo, o que o protocolo faz, o que a gente tem que entender do protocolo DHCP, e isso foram coisas que você estudou durante o curso, no primeiro ano certamente, mas que se faz agora necessário dar alguma explanação, falar um pouco sobre eles. Normalmente, quando você recebe um IP, uma rede, você recebe, além do IP, o endereço de máscara de rede, quem é o seu gate e quem é o DNS, em particular em redes internas que existe servidor DNS configurado, isso está presente. Nas residências também você vai ver essa mesma ação em sua casa. Se você tem um provedor de internet pago, de bairro ou GetNet, como se fala aí, né? Ou de uma operadora. O procedimento é o mesmo. O protocolo DHCP, ele é um protocolo que trabalha plug and play. Quer dizer isso? A partir do momento que você coloca o conector de rede em um computador, eles estão habilitados para receber IP dinamicamente, e ele já vai procurar se informar quem é o servidor DHCP daquela rede e receber desse servidor, após as devidas comunicações, o IP para ele trabalhar. O mesmo acontece quando você, em uma rede wireless, você solicita o ingresso em uma rede. Após você colocar os dados da rede, você recebe um IP via protocolo DHCP. Aqui tem um esquema mostrando qual é o funcionamento do servidor e do cliente recebendo DHCP. Você pode olhar isso com mais detalhe depois. Mas ele segue uma lógica que é, de imediato, ele chegar na rede, ele não tem IP, ele perguntar quem é o servidor que fornece IP, o servidor se apresenta, as verificações normais, e depois disso você vai receber o IP e as informações da rede. No esquema que agora você está vendo, estamos vendo uma situação muito comum de uma rede única com um servidor DHCP. Então, nesse caso aí, o servidor está interligado por um switch, e esse switch passa através dos cabos, os dados do servidor para os computadores, e cada um recebe seu IP a partir desse servidor DHCP. Nessa outra figura, eu tenho mesmo um servidor, mas ele fornecendo dois serviços de DNS, ou seja,
fornecendo duas redes diferentes. No lado direito, ele fornece com o IP 192.168.1 essa rede, e no lado esquerdo ele fornece com a rede 192.168.0. O procedimento é o mesmo, só que nesse caso o servidor tem dois serviços de endereçamento a fornecer. Observe um detalhe aqui, que esse access point aqui, ele está recebendo informações com IP fixo. Quer dizer o quê? Que nesse lado da rede, na rede 2, o IP 192.168.1.20 não vai ser fornecido automaticamente. Isso aqui está reservado, está atrelado a esse access point. Os serviços que o servidor vai fornecer para as máquinas numa rede automaticamente. Ele vai atribuir endereçamento IP, atribuir endereço de gateway da rede. Existindo um servidor de DNS, ele vai fornecer o DNS também. Ele vai atribuir endereçamento IP a impressoras de rede. E vai atribuir endereços IP de servidores de rede. Eu coloquei um asterisco nesses dois últimos itens porque esses IPs normalmente são IP fixo, como é o caso da figura anterior aqui, que essa access point está pegando um IP fixo. Mas há a possibilidade também de ser fornecido um IP via DHCP, o mesmo IP para o mesmo equipamento. Nesse caso, teríamos que configurar no equipamento, aliás, no servidor, o endereço MAC no caso aqui, impressora ou da rede, ou do servidor, e atrelar um IP a esses dois equipamentos. E esses IPs irão ser sempre os mesmos, mesmo recebendo DHCP. Então, o que quer dizer o quê? Que se aquele IP estiver desligado, esses equipamentos, a impressora ou o servidor, e alguém entrar na rede, uma computador entrar na rede, eles não irão pegar esses IPs, mesmo sendo fornecidos de DHCP, porque no servidor foi acoplado, foi instanciado que esses IPs já tem um MAC definido para receber esses IPs. Outros serviços, continuando os serviços do servidor do DHCP, então automaticamente você pode bloquear dispositivos que você não quer que conecte à sua rede. Você pode isolar dispositivos desconhecidos de sua rede, pode atribuir domínios a estações de sua rede, caso use um servidor de domínio. Você pode colocar os endereços de nominal, né, na rede, nos equipamentos, através do servidor. Fornecer renovações ou cancelamentos de IPs via o servidor do DHCP. Um detalhe interessante que a gente vai observar já já, que o tempo de concessão de IP é variado e esses IPs vai ser fornecido ou cancelado conforme esse tempo que for configurado. Aqui outra figura, um servidor DHCP fornecendo IPs automaticamente para os computadores e, nesse caso, ele tem o IP fornecido dinamicamente também, mas um mesmo IP para uma impressora. O IP foi reservado para essa impressora. Aí usa, como a gente falou anteriormente, teria que atrelar, teria que colocá-lo no servidor a informação de que a impressora com o MAC e tal vai receber o IP fixo. Esse IP configurado no servidor para ser único ou ser exclusivo para a impressora. Algumas informações que nós precisamos ter na hora de configurar o servidor DHCP é conhecimento de escopo, de pool, de IP reservado, IPs que estão fora do escopo,
e tempo de concessão. O escopo é o intervalo de endereços válidos que serão disponibilizados para concessão e atribuição das configurações da rede nos computadores clientes de uma sub-rede específica. Em um servidor de HCP, podem ser criados quantos escopos forem necessários. Imagine uma rede /24 e que você tem o IP1 válido de 1 até o 254. Então, você teria todo esse leque de IPs para fornecer. Mas você tem alguns servidores ou tem alguns serviços na sua rede que você precisa de que esses IPs não seja fornecido só aquele equipamento específico, não seja utilizado em outros equipamentos. Então, você vai no seu escopo, você vai fornecer IPs que não fazem parte desses IPs fixo ou que você vai fornecer só para aqueles equipamentos. Você pode ter partição nessa rede. Então, vamos pensar que de 1 a 10 seja IPs que você reservou para ser IP fixo e atribuído manualmente. Você pode colocar de 11 para o 254 ser IPs fornecidos dinamicamente. Você pode particionar esse tipo de ação. E nesse intervalo de 11 a 254, você pode fazer divisões no meio desse intervalo e criar escopos diferentes, criar divisões diferentes. O pool, o conjunto de endereços disponíveis, já descontado os endereços das faixas de exclusão, os endereços que você não quer deixar sendo utilizado dinamicamente, porque vai ser configurado manualmente, ou excluir eles atrelando o endereço MAC. Ao definir uma exclusão desses endereços, você especifica que esses endereços não serão oferecidos a clientes de HCP quando eles solicitarem uma configuração do servidor de HCP. Endereços IPs excluídos podem estar ativos na sua rede, como, por exemplo, em computadores ou dispositivos de rede configurados manualmente, IP fixo. Ele está naquela mesma faixa de endereço, mas estão excluídos do serviço DHCP a ser fornecido dinamicamente. IPs de reserva. Para realizar a reserva de IP, DHCP configura o servidor para atribuir o mesmo endereço IP a um dispositivo específico, sempre que o mesmo for conectado à rede. Aí, nesse caso, precisaremos de configurar também o endereço MAC no servidor. Tempo de concessão. Aqui nós temos que analisar um detalhe que esse tempo de concessão ele é medido em segundos. Então, aí no final desse slide está mostrando um tempo de 600, 3.600, 7.200. Isso varia conforme a sua configuração. É comum você ter uma configuração de 3.600, 600, 1.200, depende do que você deseje configurar, o tempo que você quer deixar aquela faixa de IP disponível. Um detalhe importante aqui em algumas situações acontecem de você deixar um tempo muito grande de IP disponível e aí você ter dificuldades para outros equipamentos acessarem a sua rede. Imagine que você tem uma rede de 254 equipamentos, 255 equipamentos, porém você configurou o DHCP para fornecer somente 10 IPs via DHCP. Por algum motivo você fez isso. Então já está todo mundo já utilizando esses IPs. Só que o tempo de concessão ficou
prolongado por 2, 3 dias, pensar assim. Você pode reduzir isso e favorecer alguém que entra na sua rede. De repente você tem lá celulares mesmo. Você tem um celular que está. O servidor forneceu aquele IP por um dia. Mas o celular saiu da região da sua rede e não está utilizando esse IP. Mas o servidor foi definido com o tempo de um dia. Enquanto aquele período de tempo não finalizar, aquele IP não vai ser fornecido para outro equipamento, mesmo ele não estando utilizando a rede. Então, isso é um detalhe que você tem que analisar. Aconteceu algo com um professor, um amigo meu que trabalha numa empresa, ele foi fazer uma vistoria em um ambiente de trabalho que estava tendo problema de IP, justamente por isso. O tempo de concessão estava muito prolongado. Então, era uma faculdade, e a faculdade tem muita gente entrando e saindo, e a quantidade de IPs que eles tinham lá para fornecer via DHCP chegou a um ponto que não tinha mais IP para fornecer, porque o período de concessão estava muito prolongado, as pessoas entravam e saíam naquele local, pegavam o IP, saía, voltava no outro dia, voltava horas depois, e aquele IP estava atrelado no servidor. Então, foi o que fizeram. Foram no servidor e reduziram o tempo de concessão para resolver esse problema. A instalação do servidor do DHCP é feita no Debian ou no Ubuntu usando o serviço ISC DHCP Serve. E o comando apt-get install, seguido desse aplicativo, você vai baixar o aplicativo na sua máquina Ubuntu, Debian ou derivados e instalar o serviço. É interessante fazer uma cópia de segurança, e para isso você deve usar o comando mv seguido do arquivo que você quer copiar e seguido do nome que ele vai ter, e o destino também. Os arquivos de configuração você pode visualizar usando um editor de texto. Esse exemplo eu demonstro aqui usando o VIM. Pode ser o VIM, o Nano, Pico ou algum outro que você queira usar. Mas as informações de configuração vão estar onde? No /etc/dhcpd.conf. Aqui tem uma configuração mínima para o serviço de DHCP. Você pode olhar isso, inclusive isso aqui, essa tela aqui eu mandei para vocês em outro momento, nesses dias agora, para vocês visualizarem e terem informação de como é que é o serviço de DHCP configurado no servidor Debian ou Ubuntu. O arquivo dhcpd.conf. Um detalhe importante é essa linha aqui. Ela não pode estar comentada como está aqui. Ela estando comentada, o serviço não levanta, tá? Mesmo as demais partes estando configuradas corretamente, mas se essa atualização aqui, essa linha estiver comentada, o serviço não levanta. Aí aqui, então, eles dão todos os detalhes de configuração, ele dá aqui as informações de que cada ponto desse, cada linha dessa quer dizer. Você pode fazer isso em casa, configurar isso no seu computador, fazendo sua prática, e depois testar isso numa máquina cliente. Eu vou paralisar essa parte aqui, porque eu acredito que esse vídeo vai ficar muito grande. Vou finalizar aqui essa primeira parte